Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de Teoria Geral da Administração e hoje a gente começa a falar sobre Taylor, Administração Científica, e Fayol, Administração Geral. Então, são os dois principais pensadores, estudiosos dessa área que nós precisamos entender muito bem porque muitos dos princípios deles, desenvolvidos lá em 1910, 11, são utilizados ainda hoje nas instituições do mundo inteiro. Muito bem. Então, nós já estudamos, falamos um pouquinho de cada um deles, mas a gente vai se concentrar hoje nos trabalhos de Frederick Taylor, da Administração Científica, e de Henri Fayol. Depois, na outra aula, nós vamos falar um pouquinho de Ford e Max Weber. Mas, só relembrando, Taylor, então, ele queria aumentar a eficiência do trabalho das pessoas, não é, por meio de análise dos métodos científicos, ou seja, como elas produzem, como fazem, são formas diferentes, eu posso padronizar isso. Então ele fez a aplicação de métodos de pesquisa para identificar a melhor maneira de trabalhar. Então, se uma pessoa produzia sem erros, sem gerar refugos, uma forma boa de trabalho, então copiava essa pessoa e unificava. Então ele foi o primeiro a fazer seleção e treinamentos científicos e trabalhadores, por isso que é compreendido como método de administração científica. Henri Fayol, ele pensava já no processo da administração global, por isso que era chamado administração geral. Então ele fazia a administração da empresa, dizia que a administração da empresa é distinta das operações de produção. Enquanto Taylor tinha uma visão melhor e maior dos sistemas de produção de bens e produtos, Fayol ele tinha uma visão distinta da produção com a administração, com o escritório propriamente dito. Então ele falava que a administração é o processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar pessoas. Como eu havia falado na aula passada para vocês, Henry Ford ele criou a sua linha de montagem, especializou os trabalhadores pensando nesses estudos de Fayol e de Taylor e aplicou os estudos aqui. E foi muito feliz com isso. Então vamos dar sequência. Então o Frederick Winslow Taylor é americano, ele é engenheiro mecânico, por isso ele tinha uma visão maior para a produção de bens, para a fábrica, para a produtividade, do que o Jules Henry Fayol, que também era engenheiro de mineração e administrador. Então ele é considerado, o Taylor, o pai da administração científica. Ele defendia o trabalho mais produtivo e eficiente, produzir mais com eficiência, sem perdas. Ele dava ênfase na definição de tarefas dos empregados, ele definiu o que cada um fazia. O objetivo dele era aumentar a eficiência da empresa por meio da especialização dos operários. Daí veio o termo especialista. Já o Fayol, considerado o pai dos princípios da administração, planejar, organizar, né? Ele defendia o princípio funcional, a funcionabilidade da pessoa e dela no todo. Então era uma administração considerada racional. E o planejamento e controle para melhor administrar uma empresa. Então planejar e controlar para ver se o que foi planejado está acontecendo. A ênfase dele era na estrutura da organização, na estrutura hierárquica da organização, e o objetivo era aumentar a eficiência da organização por meio da definição dos vários níveis de responsabilidade. Então ele já falava em hierarquia, em cargos, não é? E responsabilidade das pessoas dos cargos. Então ele veio com uma visão global de administração, enquanto o Taylor vinha com uma visão de produção. Cada um criou os seus princípios. Então, uma visão geral, as bases da administração que nós temos hoje, elas são por Fayol, que tomou, né, por completo a condução da administração, porque ele pensava no papel do dirigente na empresa, de quem dirige as pessoas, quem dirige a administração, quem dirige a produção. Então, a visão de Jules Henry Fayol é pelo dirigente, com a visão que as pessoas tinham como dirigente. Taylor tinha uma visão de eficiência do trabalho operacional, em como fazer as coisas, nas tarefas. Para ele significava muito mais o desempenho das pessoas, em como fazer as suas atividades, as suas tarefas. Ford organizou o processo produtivo com base em tudo que esses dois desenvolveram.
Os estudos de Fayol e de Taylor deram base científica para Ford. Muito bem. Pensando assim, nós falamos em eficiência, agora vamos colocar mais um termo. A eficiência de uma pessoa e a somatória das pessoas com suas eficiências na eficácia da equipe, no atingimento dos objetivos. Então eu coloquei aqui um texto interessante para vocês que fala de eficiência e eficácia, mas eu vou explicar esse texto aqui, depois vocês podem ler esse texto. Quando eu falo em eficiência, eu falo em fazer certas coisas. Então, tudo que eu for fazer de atividade, de tarefa, de procedimento, de trabalho, eu tenho que fazer corretamente. Muito bem, isso não é muita novidade. Mas quando eu falo em eficácia, é fazer certo a coisa certa, fazer certo as coisas certas. Então, será que num conjunto de desempenho de atividades que eu estou fazendo, será que algumas coisas são desnecessárias? Eu posso aumentar a minha eficiência? Então eu pego uma peça aqui e vou levar em outra bancada de trabalho e ando 5 metros. Será que se eu juntar as bancadas, aproximá-las, eu torno esse processo, esse procedimento mais eficiente? Exatamente é a eficácia, é fazer certo a coisa certa. Não que eu estivesse fazendo certo, pegar uma peça aqui, andar 5 metros até chegar na outra bancada. Não tinha nada de errado, mas eu posso melhorar essa eficiência e tornar mais eficaz o processo de trabalho, aproximando as bancadas. Então aqui está a diferença, uma completa a outra, uma não vive sem a outra. Então olha que interessante quando eu falo. Eficiência, ela tem ênfase nos meios, em como realizar uma tarefa. Olha, realização de tarefas, resolução de problemas e treinamento de funcionários. Então, quando eu treino as pessoas para resolver problemas que aparecem durante o trabalho delas, para a realização das suas tarefas, eu melhoro os níveis de eficiência. Então, um atleta, um nadador, por exemplo, competidor em natação, quanto mais ele treina, mais eficiente ele fica, mais força muscular ele fica. Agora, eu preciso torná-lo mais eficaz, torná-lo campeão. Não basta nadar bem, ele tem que nadar mais rápido do que os seus concorrentes para ser o campeão, no mínimo vice-campeão. Então, quando eu falo em eficácia, eu falo em resultados, na consecução dos objetivos, ou seja, alcançar os objetivos com maior eficiência. Se eu elevo o nível de eficiência, eu aumento a eficiência, eu melhoro a eficácia, ou seja, eu melhoro os resultados. Então, é o acerto na solução proposta e operações realizadas corretamente. Então, vejam como é intrínseco, ou seja, como é essencial melhorar a eficiência, que era o trabalho exatamente de Taylor na administração científica, para que a empresa, que já é o trabalho de Fayol, não é, seja mais eficaz no alcance do seu resultado no gerenciamento global dela, da empresa. Então, a eficiência é sempre pensar em melhorar o que fazer, o fazer mais rápido, mas com qualidade, para atingir resultados eficazes. Percebe? Então, o Taylor ele tinha alguns princípios muito interessantes e inteligentes. Primeiro, né, ele publicou isso, né, princípios de administração científica. Né? Então, olha alguns fundamentos. O princípio de planejamento não é diferente de Fayol, que falava em planejar. Então, a substituição de métodos empíricos não pensados, uma coisa feita de qualquer jeito, por procedimentos científicos, por métodos planejados. Então, não ia ter mais numa linha de produção pessoas fazendo a mesma coisa, a mesma tarefa, de formas diferentes. Então, era uniformidade. Então, olha, o improviso e o julgamento individual foi substituído pelo trabalho planejado e testado. Então, tudo que é testado e planejado é científico. Não é empírico, não é o fazer de qualquer jeito. Então, o primeiro princípio ele é usado até hoje, um princípio muito importante. O segundo princípio de Taylor, ele falava em preparo dos trabalhadores. Ora, como que eu consigo planejar e testar os trabalhos, escolher a melhor forma, se eu não preparar os trabalhadores, se eu não selecionar os melhores para cada função e treiná-los? Então, olha que interessante. Os operários eram selecionados de acordo com as suas aptidões, quem faz bem e o que faz bem, e preparados e treinados para produzirem mais e melhor. Gente, eu estou falando aqui em 1910, 1911.
Isso é comum hoje. Por menor que seja a empresa, eu faço uma seleção, escolho as pessoas pelas suas competências, habilidades, capacidades, treino as pessoas, em pouco tempo elas estão produzindo bem, tanto administrativamente quanto produtivamente, né? Na fábrica. Ele já tinha esses princípios há 100 anos. O terceiro princípio dele é muito interessante, o princípio do controle. Quem também falava em controle era Fayol, né? Esse princípio visava controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado conforme a metodologia, ou seja, as pessoas estão produzindo, fazendo suas atividades conforme o planejado, isso foi passado, ensinado correta e coerentemente para elas, então vamos controlar. Se elas estiverem fora do que foi planejado, a gente entra com ações corretivas. Era o terceiro princípio. E o quarto princípio era da execução, ou seja, a ideia já de fazer muito bem feito. Depois de passar pelos 3 primeiros princípios, a pessoa estava apta a produzir corretamente. Então, o princípio da execução visava distribuir as atribuições, as tarefas e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Então, a palavra disciplina é fundamental no quarto princípio. Executar com disciplina, ou seja, o que eu aprendi, fui treinado, eu passo a fazer conforme me ensinaram, não conforme eu acho melhor. Então são 4 princípios simples, básicos, que lá em 1910, 11, 12, Taylor conseguiu uniformizar os trabalhos e aumentar a eficiência das pessoas. Ele foi muito criticado pela sociedade, não é? A gente vai ver, olha. Então, os princípios eram exatamente esses aqui, ó. Seleção, preparo e treinamento dos operários. Controle para identificar se tinha falhas, né? Planejamento, método empírico versus científico. Então, nada de empirismo, nada de achismo. Ah, eu acho que eu sei. Não, você tem que saber, né? E execução, que era feita a divisão das tarefas e a responsabilidade. Quem cobrava quem cuidava de quem. Então são princípios simples que ele conseguia eficiência produtiva. Ele foi muito criticado por isso, porque numa época em que as pessoas, né, achavam que não foram feitas para trabalhar de uma forma uniforme, por isso que eu gostaria que vocês assistissem, até indiquei para vocês o filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin, né, que era uma crítica ao terrorismo e ao fordismo. Então, olha que interessante. Diziam que era uma técnica mecanicista, uma abordagem mecanicista. Era a teoria da máquina, o homem-máquina, o operário grudado na máquina, a super especialização que robotiza o operário. Tinha uma certa veracidade nessa crítica, mas era melhor do que a pessoa fazer de qualquer jeito e a empresa sofrer com prejuízos e até acidentes de trabalho. Outra crítica ao método de Taylor era a visão microscópica do homem. Tinha uma certa razão, mas não total razão. Porque o homem era treinado, selecionado, treinado, preparado para o trabalho. Então não era uma visão microscópica, era uma visão técnica do homem, não é? Como é hoje. Ausência de comprovação científica, limitação do campo da aplicação à fábrica. Não tinha ausência de comprovação porque ele testava como fazer e adotava as melhores práticas. Então era um método científico, essa crítica não procede. E a abordagem de sistema fechado, limitada, não. Porque Taylor publicou a sua obra com seus princípios e a Ford, por exemplo, várias empresas adotaram. Então, crítica sempre vai ter, não é? A visão não era microscópica, o homem não era diminuído na fábrica, ele era o centro da atenção, porque ele é quem fazia e deveria fazer bem feito. Não era o sistema fechado, porque ele publicou o seu método para outras empresas, outros empresários adotarem. Não havia limitação ao campo da fábrica somente, né, porque eu poderia adotar isso no escritório, ensinar as pessoas a fazer melhor, embora ele criou para o campo de fábrica, que era a visão dele pela formação dele. E era, sim, uma especialização do operário, que poderia até robotizá-lo. Tem uma certa crítica inteligente e interessante aqui. Aqui estão, né, os princípios ipsis literis, né, que eu expliquei para vocês, depois vocês podem ler, que ele falava em localizar homens,
pelas suas melhores capacidades, competências, selecionar de 10, 12, 15 pessoas o melhor, treinar as pessoas, ver no que elas faziam de melhor, suas competências, habilidades, né? Estudar com o cronômetro como elas faziam e adotar, testar toda essa prática e agrupar as atividades em conjunto. Então ele tinha princípios interessantes para a época, para o ano de 1911, onde a visão não era uma visão estritamente técnica, era uma visão mais romântica do homem do trabalho. Percebe? Agora a gente vai falar um pouquinho de Fayol. Fayol é interessante, eu gosto muito do trabalho de Fayol, sou apaixonado pelo trabalho de Fayol, porque ele criou alguns princípios muito simples que a gente usa ainda hoje e muitas empresas não conseguem adotar os princípios, não é? Ele tinha uma visão muito interessante. Olha, todos os empregados numa organização participam, num maior ou menor grau. Então, se eu participo mais, eu estou mais motivado. Se eu não participo tanto, estou menos motivado, não me interesso tanto. Da função administrativa. E tem oportunidade para exercitar suas faculdades administrativas e ser reconhecidos por isso. Aqueles que são particularmente talentosos podem subir dos degraus mais baixos aos mais altos da hierarquia da organização. Então, olha que a ideia de Fayol era uma ideia de hierarquia, de já meritocracia naquela época, né? Então, ele criou alguns princípios interessantes que até hoje a gente usa e, se não usar, a gente tem ineficiência e ineficácia. Primeiro, planejar o que vai fazer. Examinar o presente, pensar no futuro e elaborar planos. Então, quando eu planejo para o futuro, não para o presente. Todo planejamento é feito pensando num futuro próximo, de médio ou de longo prazo. Ele falava em organizar, verificar as necessidades e estruturar os recursos para alcançar os objetivos. O que foi planejado, eu preciso organizar para conseguir alcançar pessoas, recursos, etc. Comandar, porque se eu planejei e sei o que eu preciso de necessidades e recursos, eu preciso comandar para que o planejamento e a organização aconteçam exatamente como foi planejado, ou seja, manter as pessoas em atividade. Coordenar os trabalhos, coordenar pessoas, equipes, individualidades, trabalhos, todo o trabalho processual, administrativo ou operacional, tem que ser coordenado. Aí entra a liderança, liderar as pessoas em suas atividades. E por último, controlar tudo isso, ou seja, eu vou comparar o que foi planejado e o que está acontecendo. Se o que foi planejado está acontecendo exatamente, eu não preciso corrigir nada. Se o que foi planejado não está acontecendo, eu preciso avaliar e entrar com ações corretivas. Então é verificar o andamento das atividades e, se necessário, corrigir falhas. Então, olha que simplicidade, 5 palavras importantes, não é? Que fazem com que a administração de Fayol sejam utilizadas até hoje. Quem não planeja a sua vida pessoal, particular, religiosa, profissional, estudantil, não se organiza para alcançar metas e objetivos, não tem ação de próprio comando, precisa de alguém para coordenar a pessoa e controlar os trabalhos dela. Então é um trabalho fabuloso de Henri Fayol. E mais especificamente então, quando Fayol falava assim, eu preciso planejar, ele dizia, preciso então traçar planos, estabelecer metas e encontrar os melhores caminhos. Tem uma visão de Taylor aqui também. Em segundo, ele falava, o que foi planejado agora tem que arrumar uma forma de organizar para que aconteça. Então, quem faz o quê, quem manda em quem, estabelecer tarefas. Olha, aqui é dizer quem faz o quê, distribuir tarefas e responsabilidades. Taylor também já falava isso. Eu vou dirigir e coordenar pessoas, eu vou comandar, orientar e liderar. Quando eu dirijo pessoas, eu faço isso. Eu vou coordenar os trabalhos, conduzir as ações, adequar o trabalho aos resultados. Então, essas duas funções de Fayol, elas caminham juntas. Eu dirijo e coordeno pessoas e tarefas, as pessoas que vão fazer as tarefas dentro das suas responsabilidades. E como eu estou acompanhando, eu líder de todo este processo, eu tenho uma função fundamental e final nesse processo da função de administração,
que é comparar a realidade com os planos. Então, o que está acontecendo? Está adequado aos planos? Está acontecendo o que eu planejei? Perfeito, não preciso fazer nada. Se o que eu planejei não está acontecendo nas ações, eu preciso estabelecer correções imediatas. Então, é um processo cíclico que nunca termina. Eu planejo onde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar nesse objetivo, dirijo as pessoas e comando as ações e as tarefas delas e vejo se está tudo dentro do esperado. É um processo cíclico. Vejam o quanto é fundamental e o quanto é genial este processo. Então aqui está o Jules Henry Fayol, e em 1949 ele publicou, não é, a sua obra, né, General Industrial Management, então administração geral, e ele tinha 14 princípios. Vejam que Taylor tinha 4. Fayol tinha 14 princípios para que as coisas acontecessem de uma forma global. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, que está ligada à autoridade e disciplina, unidade de direção, que também está ligada à liderança, subordinação dos interesses individuais aos interesses da empresa. Vocês percebem que esses princípios eu transformaria só no princípio de liderança. Remuneração de pessoal, não é? A meritocracia começa aqui, ela paga conforme ele produzia. Centralização do poder, cadeia escalar, hierarquia, para que houvesse então ordem e igualdade e equidade. Estabilidade do pessoal com essa igualdade. Iniciativa, a iniciativa está ligada com a cadeia escalar, com a remuneração do pessoal. E por último, espírito de equipe. São princípios que as empresas buscam implantar até hoje com muita dificuldade. Se hoje, com tanta tecnologia, a gente tem dificuldade para implantar isso, imagine em 1910, 11, 12. Né? E é isso. Na próxima aula discutiremos assuntos importantes sobre Ford. Bons estudos.